gente chama aqui à frente o presidente da DC Intel, acompanhado também do nosso querido Marinho e do governador Vincenzo, porque nesse instante nós vamos fazer com que o Vincenzo, juntamente com o Roberto e com o Marinho, passem o manto sagrado, a camisa da nossa Intel, e o 12, a partir de agora, será colocado no craque Falcão. Material esportivo da Ponte. Aí sendo mostrada a camisa número 12, que a partir de agora será usada pelo craque Falcão. Alessandro Rosa Vieira passa a usar o manto sagrado da nossa querida ADC Intel. A partir de agora, o craque da nossa querida ADC Intel. Alessandro Rosa Vieira, o 12 está brilhando na camisa dele. Cansei de gritar. Se bem que o ano passado nós te damos uma sapecada gostosa. Oh, coisa chique. Graças a Deus, é bom ter ao nosso lado que tê-lo contra. Eu sempre digo isso. É bom que agora eu vou jogar Taça Brasil. Exatamente. Fica à vontade. Prazer muito grande recebê-lo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Primeiro, deixar claro que não é um momento especial só para a cidade, tá? Acho que tudo que envolveu foi uma escolha minha estar aqui hoje, porque realmente, quando a gente está de fora, a gente procura aprender o que é bom e o que não é bom, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que foi eu que liguei para o Roberto, para falar da possibilidade de vir para cá, porque a gente vê de fora e vê um trabalho sério. Não é todo lugar ou nenhum lugar do mundo que você é o presidente, vê o presidente sentado no banco, né? Como torcedor. Então, para mim, já é especial. Essas homenagens aqui, tudo que envolveu toda essa semana. Nesse meio tempo a gente aprendeu a se conhecer melhor pessoalmente também, né? Uma coisa é o atleta, uma coisa é o empresário, outra coisa é o lado família do atleta, o lado família do empresário, do prefeito. E eu fico feliz de ter hoje 40 mil vizinhos fanáticos. E com certeza me perguntaram: mas você vai morar em Orlândia, vai morar em Ribeirão? Eu falei: não moro em Ribeirão. Com todo respeito a Ribeirão, mas eu jogo na equipe da cidade, vou morar na cidade. Eu sou um cara que sempre me envolvo muito. Vou frequentar muito Ribeirão, região, mas sou um cara que me dou ao máximo a camisa que eu visto. Sempre foi assim, eu não gosto de ser segundo. Eu aprendi a ser vencedor e gosto de ser vencedor. E quando eu olhei a base da equipe mantida, que é uma equipe que eu sempre respeitei muito e que sempre foi uma grande equipe, com as contratações que estão vindo, com a mudança de filosofia e de pensamento, e saber que essa equipe já está batendo na trave há algum tempo de ganhar um título nacional. E como o presidente já deixou claro aqui, busca títulos internacionais também. E a equipe está sendo montada para isso. Realmente a gente tem uma base muito forte hoje. Eu fico feliz de estar fazendo parte dessa base, de estar reencontrando amigos como o Marinho, que a gente nunca jogou junto em clubes, apenas na seleção, e que para mim sempre foi um grande jogador. Sempre rondei ele para sair daqui, para levar ele comigo, mas ele sempre falou muito bem daqui, por isso que está aqui até hoje. Não falar que para mim realmente muita coisa que eu vou falar vocês vão acabar perguntando, então eu vou falar menos. Agradecer ao prefeito pelo envolvimento, desde antes de ser prefeito, já como torcedor, já com os projetos aqui mostrados, que o crescimento tem que ser em conjunto, né? Eu acho que hoje a dimensão que se tornou essa equipe em 15 dias antes de entrar em quadra, realmente a gente até brinca que é uma cobrança do bem, né? Que essa equipe vai merecer ser vista por mais pessoas, porque a região toda vai querer ver essa equipe. Então a gente quer chegar nas finais da liga e quer jogar aqui na cidade. A gente quer ser leal ao torcedor daqui. É uma equipe que com certeza vai ser a mais vista do Brasil nesse ano, e a gente espera que seja nos próximos anos, né? Como o presidente falou e o pessoal já todo comentou, que a família toda gosta, que pelo menos mais 30 anos vai ter o time, e eu acho que eu aguento jogar mais uns 15, né? Fica aqui até. Então, falar que eu estou muito feliz, estava muito ansioso, estava no México até ontem à noite, de férias, mas não vi o momento de estar aqui nesse momento, falando com vocês e sentindo realmente o que eu estou sentindo nesse momento, a sociedade que eu via sentir, esse nervosismo que eu via sentindo como há muito tempo eu não sentia, e recebido com todo esse tipo de homenagem. Realmente eu quero retribuir tudo isso
dentro de quadra, como eu fiz em todas as equipes que eu passei, né? Como eu já disse, aprendi a ser vencedor e essa equipe é vencedora. Eu acho que a união vai ser um casamento perfeito, que eu espero que dure muito tempo. A princípio, nós temos um contrato de 1 ano, mas tenho certeza que é só um início de casamento, que tem tudo para durar. Obrigado mesmo a todos envolvidos, obrigado a esse dia especial que vocês estão me proporcionando. Eu tenho certeza que é um início, que ainda tem muita coisa para acontecer. Infelizmente, ainda hoje eu tenho que voltar para casa, porque eu queria curtir isso aqui até amanhã, ficar com vocês curtindo até amanhã, mas amanhã eu tenho um compromisso com a seleção brasileira, já viajando de manhã. Mas desde já, eu queria agradecer a todos os envolvidos aí. Muito obrigado. Muito bem. A partir de agora nós vamos liberar para a pergunta. Eu só pediria aos companheiros de imprensa se identificar. Quero dar um muito obrigado a vocês e vamos continuar que o povo está esperando lá na nossa festa. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.